Você já observou que estamos vivendo em uma era em que tudo tem sido necessário fazer um seguro? Temos seguro para carro, temos seguro para celular, temos seguro contra incêndio, temos seguro de vida, seguro de saúde, planos de saúde, melhor dizendo. Então, para tudo há alguma forma de se resguardar e até guardar um bem material. Mas qual é o seu bem mais precioso? O que é necessário você guardar com toda a intensidade, com tudo que você precisa guardar? A palavra diz em Provérbios capítulo 4, versículo 23, que de tudo, exatamente tudo. O livro de Provérbios nos traz exortações concernente a nós aprendermos a guardar os nossos bens, a nossa família, a nossa casa, as nossas finanças. Ela vai nos exortando de várias e várias formas para nós nos resguardarmos e aprendermos a nos proteger em todos os sentidos e aspectos da vida. Porém, na aula de hoje, nesta quarta-feira, a palavra nessa maratona nos chama a atenção de maneira poderosa, porque Salomão escreve: de tudo que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procedem as saídas da vida. Provérbios 4, verso de número 23. Eu quero trazer a aula hoje concernente ao tema guarda o teu coração, porque é o lugar onde Deus habita. Mais uma vez, para que fique bem guardado, bem travado na sua mente, bem impactado em seu coração. Guarde o coração, porque este é o lugar onde Deus habita. Pare, pense um pouco. Vivemos em tempos em que as pessoas guardam tudo. Como eu já disse instantes atrás, guardam coisas, guardam dinheiro, guardam a sua aparência, guardam segredos, guardam imagens para manter uma boa reputação. Mas o Espírito Santo, através das palavras de Salomão, ele nos exorta e nos faz o seguinte ponto de interrogação na nossa vida. Você tem guardado o que realmente importa? Você tem guardado o seu coração? Quando a Bíblia diz guarda o teu coração, ela enfoca de uma forma mais poderosa, porque ela não diz guarde a sua roupa, guarde os seus títulos, guarde os seus diplomas, guarde o seu posicionamento. Não é isso. Não que nada disso seja importante, pelo contrário. Cada conquista na vida é importantíssimo. Cada título, cada diploma, cada espaço que a gente conquista, cada cargo, mas ela diz sobre tudo. Então significa que tudo isso se torna totalmente sem valor se nós não aprendermos a guardar, acima de tudo, o nosso coração. Por que guardar o coração? Porque é do coração que flui as saídas da vida. É nele que moram as intenções, os sentimentos e as nossas decisões. A palavra coração, à luz da sabedoria milenar, ou seja, à luz da Bíblia, não é o coração, o órgão, aquela bateria que distribui energia para todo o corpo. Não é isso. O coração, de acordo com a palavra, é o centro do ser humano. O que seria isso? É o lugar onde Deus habita. É
o centro das nossas emoções, sentimentos, intelecto e decisão. Ou seja, esse é o pacote completo da nossa alma. O lugar do trono de Deus. É o centro de tudo, onde Deus habita. O coração, ele é o trono das nossas decisões. Por que o trono das nossas decisões? É porque é no coração que você decide se vai ou se não vai obedecer. É no coração que você decide se perdoa ou se não perdoa. Se deixa passar ou se vale a pena se vingar. É no coração que você escolhe se confia ou se duvida. Tudo isso é no coração. 1 Samuel, o primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, no verso de número 7, diz assim, Deus dizendo para Samuel, eu não vejo conforme o homem vê. O homem vê aquilo que está diante dos seus olhos, mas eu vejo o que está dentro do coração. Em outras versões, ele diz, o homem vê o que está diante dos seus olhos, mas o Senhor olha para o coração. Quando eu olho para você, eu consigo enxergar a sua elegância, o seu talento, as suas vestes, o sapato bonito, o relógio que você está usando caro, ou consigo ver também a simplicidade no vestir, no falar, consigo ser impressionado pela poderosa dicção, vocabulário, pelas palavras empolgantes. Eu consigo me impressionar com isso. Pela beleza, pela estética. Tudo isso chama a atenção de um outro ser humano. Mas o que chama a atenção do Senhor não é isso. Porque ele vê aquilo que está diante, além dos nossos olhos. Ele vê o que está além. Você sabe o que isso realmente significa? Que Deus não se impressiona com a aparência. Você pode ter toda uma aparência perfeita, mas Deus vê além do que o homem pode ver. Quando Davi é escolhido rei, vem Abinadab, vem Samar, vem outros irmãos, totalmente com as características apropriadas para assumir o trono. Homens bonitos, homens experientes em guerra, mas Deus não estava olhando para a sua preparação intelectual, para os seus diplomas, para as suas experiências. Deus estava olhando para dentro do coração de Davi. E Deus olhando e sondando cada coração dos seus irmãos ali, ele decide a escolher um homem segundo o seu próprio coração. Mas tudo isso deixa para que nós entendamos que Deus ele vai além das aparências. A sua aparência, a minha aparência, pode iludir, pode ludibriar, pode enganar, pode empolgar, impressionar outras pessoas. Mas o que Deus consegue enxergar se envolve com o seu interior. E é claro que o inimigo sabe disso. É claro que ele se aproveita disso. É por isso que ele não tenta apenas tocar naquilo que você tem. A gente vê o exemplo de Jó, ele toca em várias e várias coisas de Jó. Mas o inimigo não toca apenas naquilo que o ser humano tem. Ele quer tocar principalmente e corromper
aquilo que o ser humano é, com crises de identidade, com complexos de inferioridade, arrancando o valor que as pessoas têm. É por isso que ele procura dominar totalmente o coração do ser humano. Por que ele tenta isso? Porque quem domina o coração domina o destino. Quem domina o coração domina o destino. Quando se domina o coração, é entregue nas mãos de quem domina o senhorio, a direção, o leme do barco. É entregue nas mãos do timoneiro que guia o timão do barco. Então, quando nós permitimos que o que domine nossos corações sejam as coisas do mal, o inimigo, nós estamos entregando o timão do nosso barco para o timoneiro, que será o inimigo das nossas almas. Agora entenda, é muito importante que eu e você entenda isso. Quem não guarda o coração cede o trono. E quem cede o trono perde o domínio espiritual. Quem cede o trono perde o domínio espiritual. É por isso que nós hoje observamos tantas pessoas que perdem o domínio da sua casa, perdem o domínio das suas palavras, perdem o domínio de suas emoções e sentimentos, perdem o domínio dos seus sonhos, dos seus projetos, dos seus objetivos, da sua intimidade e vida espiritual com Deus. Por quê? Porque decidem entregar, ceder o domínio do trono para aquilo que é mal. O coração ferido, ele se torna uma fonte incontaminada. É conhecido de todos nós frases que dizem que pessoas amarguradas são amargas e amargam pessoas. Pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas contaminadas contaminam pessoas. É por isso que talvez você olhe para dentro de si hoje. Talvez o seu coração já foi um lugar de tanto amor, de tanto carinho. Uma pessoa que dedicou-se tanto para abençoar outras vidas, para cuidar de outras vidas. Mas hoje se tornou um campo de dor, cheio de feridas, de mágoas. Talvez você teve o seu coração cheio de sonhos, cheio de projetos, mas hoje as únicas coisas que sobraram foram rascunhos e papéis amassados e jogados ao lixo dos projetos, dos planos e dos sonhos que um dia foram roubados de você, foram destruídos na sua vida. E hoje você olha para dentro de você e não consegue mais enxergar além das suas feridas, além das suas dores, além das suas decepções, e perdeu a credibilidade na vida, nas pessoas e até mesmo em Deus. Mas a palavra continua nos exortando, dizendo: guarde seu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. A Bíblia diz, Jesus dizendo que do bom tesouro o ser humano tira boas coisas, mas do mau tesouro ele tira as coisas más. Evangelho de Mateus, capítulo 15, no verso de número 10, Jesus, depois de ensinar os seus discípulos, de ter ali uma explicação mais profunda da resposta que ele deu
aos fariseus e aos anciões sobre as suas tradições, ele ensina os discípulos dizendo o seguinte, que mas o que sai da boca procede do coração. E isso é que contamina o homem. Tudo que está dentro, um dia transborda. É por isso que ele diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se o coração estiver cheio de mágoas, cheio de feridas, cheio de rancor, cheio de sentimento de vingança, essa pessoa vai espalhar dor, sofrimento, feridas, porque pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas que foram maltratadas pela vida têm a tendência de maltratar pessoas. Mas se você encher o seu coração de esperança, se você trouxer à memória aquilo que te traz esperança, se você ler o capítulo 3 de Lamentações, você vai ver um homem chamado Jeremias, em que ele toma a decisão, depois de expor, colocar para fora todas as suas feridas, todas as suas mágoas, chateações, todos os seus sentimentos negativos, ele se posiciona e diz assim: quero trazer à memória somente o que me traz esperança. Essa é a palavra que eu quero trazer para a sua vida hoje. Traga à sua memória somente aquilo que te traz esperança. No verso de número 11 de Mateus capítulo 15, ele continua dizendo assim: porque do coração procedem maus pensamentos. Quem de nós que nunca teve um mau pensamento? Quem de nós que nunca teve um mau desejo? Que nunca pensou em vingança? Que nunca pensou em ter o seu coração cheio de mágoa, cheio de ódio, cheio de rancor? Quantos de nós que passamos por experiências de guardar isso tudo por anos e anos a fio? Mas continua dizendo que, além dos maus pensamentos, procedem mortes, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. E na parte A do versículo 12, ele diz: são essas coisas que contaminam o homem. Tudo isso faz parte da nossa vida. Tudo isso faz com que eu e você temos que refletir sobre esta palavra, porque tudo o que está dentro, tudo o que está dentro de nós, um dia transborda. Tiago diz que primeiro vem para a nossa mente, depois desce para o nosso coração. E a partir do momento que o nosso coração decide executar, aí o pecado gera a morte. Então, se o nosso coração estiver cheio de esperança, se nós decidimos trazer à nossa mente somente o que traz esperança, aí sim nós podemos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Porque, como diz o salmista no Salmo 34, verso número 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Há outro versículo que diz que com o coração quebrantado e contrito não resistirá, ó Deus. Deus não é alguém que não se sensibiliza com a sua dor. Ele não é alguém que não se preocupa com o que você está passando. Talvez as feridas da sua alma, as feridas que te causaram a vida, te fizeram estar exatamente nessa posição que você está hoje. Deus não rejeita corações feridos. Pelo contrário, Ele o refaz. Ele tira um coração de pedra e transforma em um coração de carne de novo,
sensível, ele permite que essas feridas sejam saradas através da sua palavra. O que para o mundo é apenas um pedaço, alguém rejeitado, alguém que não tem nada de bom, para Deus, esse seu machucado, essa sua ferida, esse seu trauma, essa sua decepção é apenas um pedaço que ele precisa para ser um ponto de partida para ele mudar a sua história. Deus quer curar você. Deus quer ver em você aquilo que ninguém pode ver. Ele quer que você dê oportunidade para ele, porque ele sabe exatamente o que você está passando. Ele sabe exatamente o que está dentro de você. E mais importante do que tudo isso, ele quer trazer de volta. É por isso que é necessário, guarda o teu coração e permita com que Deus te cure hoje. Permita com que ele pegue com as suas mãos e arranque de você tudo aquilo que te fere, tudo aquilo que te machuca, tudo aquilo que te traz trauma. Ele tem o poder de te curar. Guarde o coração das distrações do mundo. Guarde o seu coração das distrações do mundo. 1 João, capítulo 2, versículo 15. João escreve: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não vem de Deus. É por isso que hoje o mundo quer roubar o nosso coração com pequenas distrações. Vivemos dias em que as pessoas guardam tudo. Guardam a senha do celular, guardam a senha do notebook, do iPad, senhas do cofre, guardam senhas de tudo, menos a senha do coração. Pessoas que se expõem de maneira inexplicável. Tudo o que acontece é motivo de se expor nas redes sociais. Por exemplo, quando um casal briga, homem e mulher, soltando farpas em seus stories, dizendo: quem não sabe valorizar, perde. Pais e mães colocando mensagens, dizendo que filhos ingratos, estou triste, o dia hoje foi complicado, tudo está dando errado. Ou seja, são pessoas que se expõem no meio das redes sociais. Pare de sangrar em tanque de tubarões. Pare de se mostrar frágil no dia da angústia, no dia das provações, porque você não terá força para vencer. Vemos dias em que tudo é mais importante. Lembra que eu citei há instantes atrás, Mateus 6, verso 21? Onde estiver o teu tesouro, aí vai estar o teu coração. Porque lembra que é do bom tesouro e do mau tesouro que nós tiramos as coisas. Então, se o seu tesouro está no mundo, teu coração será um campo de guerra, dividido pelas distrações, dividido pelas ilusões. Aqui, preste bem atenção, serão coisas que vão tirar-nos do propósito de Deus. Mas se o teu tesouro está em Deus, teu coração será um altar de paz. Não permita que o brilho do mundo, os status, os aplausos, os diplomas, os títulos, apague a luz de Deus que é em você. Guarde o seu coração da inveja. Guarde o seu coração das comparações e vaidades.
Pessoas que são dependentes emocionais de outras pessoas. Por exemplo, nós vemos o exemplo de Jacó com Lia. Todas as vezes que Lia engravidava, ela dizia assim: dessa vez Jacó vai me amar. Durante muitos e muitos e muitos anos, Lia sofreu, até o dia que ela decidiu que o que mais importava para ela não era mais agradar Jacó, não era mais conquistar o amor de Jacó, e sim o amor de Deus para com ela. No dia que ela aprendeu a amar Deus em primeiro lugar, depois amá-la, valorizá-la, ela nunca mais foi dependente emocional de ninguém. Por quê? Porque tudo o que te afasta da presença enfraquece o seu propósito e te desvia do seu destino. Então não deixe nada e nem ninguém te tirar do propósito com Deus. Distrações do mundo, como telas de celular, redes sociais. Não estou fazendo campanha contra a tecnologia, claro que não. Ela é muito bem-vinda, ela é muito bem aceita. Mas a tecnologia tem roubado a atenção de muitos. Quantos casamentos têm terminado? Quantos pais têm perdido filhos para as drogas, para a prostituição, para a criminalidade, porque no lugar de dar atenção para eles, tem dado atenção para as telas, para as redes sociais. Quantas pessoas têm colocado maratonas na Netflix, na Cinemax, na Amazon, em várias outras redes de entretenimento. Passam horas e horas e horas assistindo a séries, mas não têm coragem de pegarem esse mesmo tempo para entrarem numa maratona dentro da palavra de Deus. São pessoas que são distraídas porque colocam coisas no lugar de pessoas. Colocam distrações no lugar de pessoas. E quando eu e você temos essa atitude, nós ferimos as pessoas que nós mais amamos. E não adianta substituir a ausência com presentes, com passeios, com viagens, nada disso preencherá o vazio da alma de alguém ferido e machucado pela nossa ausência, negligência e imprudência. Então, que nós temos que acordar e parar de colocar coisas no lugar de pessoas. Dar prioridade a distrações no lugar de dar prioridade para Deus. Um coração guardado é um coração com discernimento espiritual. Um coração guardado, ele sabe quando é Deus e quando é a distração. Ele sabe discernir isso tudo. Então, por isso, aprenda, guarde o seu coração das distrações do mundo. Tiago diz no capítulo 4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então, tudo aquilo que o mundo traz diante de você para te distrair, para conquistar o seu coração, tem te afastado de Deus. É por isso que você é tão frágil, que você fica tão vulnerável, com a mentalidade tão fraca, e tudo te fere, tudo te machuca, tudo te domina, porque falta Deus nas suas emoções, nos seus sentimentos. Que Ele guarde o seu coração, mas que primeiro o seu coração tem que ser guardado por ti mesmo. Porque quando você pega a chave
do seu coração e entrega para Ele. Ele diz em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei, cearei com você e você comigo. É por isso que é necessário nós guardar os nossos corações de tudo que o mundo nos oferece, de todas as distrações que ele nos oferece. Guarda o coração na presença de Deus. Guardou o coração do mundo, guardou o coração das distrações, agora aprenda a guardar o coração das distrações do mundo. Davi orou dizendo assim, olha, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Davi, ele traz essas palavras depois de reconhecer a sua fragilidade, o seu erro, o seu pecado. Ele começa o salmo dizendo que ele precisa de perdão. Ele precisa ser transformado, purificado com ísopo, que era uma planta do qual usavam para aspergir o sangue nas portas, nos umbrais da porta. Lembra de Êxodo, quando Moisés manda o povo aspergir o sangue do cordeiro nos umbrais da porta? Era uma planta esponjosa, que era fácil de reter líquidos. Por isso ele estava dizendo, purifica-me com ísopo, porque está escrito que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. 1 João 1,7, ele está dizendo que se nós nos colocarmos diante do Senhor, temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Em Apocalipse escrito está aqui, bem-aventurado, Apocalipse 22, verso 14, aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. No Salmo de número 32, no verso de número 1, ele diz assim, bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade e em cujo espírito não há engano. É por isso que Davi está aqui no Salmo 51 de novo, clamando a Deus, pedindo a Ele, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Davi poderia ter pedido qualquer outra coisa. Senhor, me dá mais fama, me dá outros tronos, me dá uma nova coroa. A única coisa que Davi pediu foi um coração novo. É por isso que ele é considerado o homem segundo o coração de Deus. Não confunda as coisas, porque ele sabia que um coração impuro afasta o homem da presença de Deus. Um coração corrompido, um coração que negligencia a presença de Deus, se corrompe e tudo aquilo que nós lemos em Mateus 15 sobre os maus pensamentos, a prostituição, o adultério, o roubo, sobre os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias, tudo isso acontece quando um coração é corrompido e se torna impuro. É por isso que Davi, ele deixa claro, mas o coração
quebrantado, ele atrai a presença de Deus. Ele atrai a presença do Espírito Santo, porque ele traz em si os frutos do arrependimento. Um coração puro não é um coração perfeito, mas sim um coração rendido a Deus. Um coração que se entrega na presença dele. Um coração que deixa ele operar. Nós não somos perfeitos. Todos os dias nós erramos por palavras, por atitudes, por pensamentos. Não temos controle dos nossos pensamentos. Temos controle das nossas decisões. O sentimento virá. O desejo virá. Os maus pensamentos virão. As propostas virão. Mas o que nós vamos fazer com isso tudo? Vamos deixar as decepções, as angústias, o rancor, a mágoa, os traumas, as portas fechadas, as feridas dominar a nossa vida? Ou vamos sacudir a poeira, levantar e tomar posição de se entregar a quem pode curar-nos por dentro e por fora? A presença de Deus é o que guarda o nosso coração do homem. Jeremias 17, verso 9, ele diz assim: enganoso é o coração, e quem o conhecerá? Enganoso é o coração, e quem o conhecerá? Você é capaz de conhecer o seu próprio coração? Você tem domínio sobre suas emoções e sentimentos? Você confia no seu próprio intelecto, na sua própria sabedoria? Salomão escreve: não se estribes em seu próprio entendimento. No verso 9, como eu já citei aqui agora, ele diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Temos natureza adâmica, e nessa natureza adâmica nós perdemos toda a nossa santidade, a nossa perfeição. Mas Deus nos resgatou de novo através do seu Filho Jesus, e ele pode nos purificar. É por isso que no verso número 10 ele diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. Isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Por isso, guarde seu coração. Guarda o seu coração. Guarda o seu coração com a couraça da justiça. Você já assistiu o Gladiador? Outros heróis, guerreiros, como se vestiam da couraça? Efésios 6 nos fala da armadura espiritual. E para que serve essa couraça? Para proteger o peito, para não ser atingido. Então, sabe por que a Bíblia diz sobre a couraça? É porque o coração é o alvo principal do inimigo, a sua mente. É por isso que o apóstolo Paulo diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É por isso que o inimigo o tempo todo lança dardos inflamáveis, setas. Mas a couraça da justiça, ele é o escudo que te guarda o seu interior. O inimigo pode te acusar, ele pode até te apontar, mas Deus te perdoa. O inimigo te lembra do teu erro, mas Deus te lembra da cruz que te purificou e te resgatou através dele nela. Não a cruz em si, mas através do seu sangue derramado ali na cruz. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tudo o que te acusava foi rasgado. Guarda o teu coração e Deus guardará o seu destino. Tudo o que Deus vai fazer na sua vida, ele começa dentro de você. Antes de abrir as portas, ele trabalha no seu interior. Salmo 37, versículo 4, ele diz: deleita-te no Senhor, e ele satisfará
os desejos do seu coração. Ele não quer apenas mudar o teu caminho, ele quer alinhar o teu coração com o coração dele. Quando o coração é guardado em Deus, até os desejos mudam de direção. Você começa a desejar aquilo que o céu deseja, a pensar aquilo que o céu pensa, a encher o seu coração de tudo isso. Coração guardado é coração guiado. Quem guarda o coração não perde o propósito. E eu concluo aqui. O Espírito Santo te pergunta hoje: o que tem ocupado o lugar que é meu dentro do seu coração? Talvez seja a mágoa, talvez seja o medo, o rancor, talvez seja algo que entrou e tomou o trono. Mas Deus está dizendo para você: filho meu, eu quero o meu lugar de volta. O coração é o altar, e o altar precisa estar limpo. Onde há orgulho, que entre a humildade. Onde há dor, que entre a cura. Onde há medo, que entre a fé. Guarda o teu coração. Que Deus em Cristo te abençoe. E até a aula de amanhã. E eu finalizo aqui dizendo: guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas de vida. Deus te abençoe e até amanhã.